Eu faço uma postagem qualquer sobre política e aí vem aquele monte de crente, sabe? Chato, aquele monte de crente chato, amantes de Lula, Bolsonaro, aqueles caras, tudo aquele, sabe esses monte de gente assim, que tem outros messias. E quando eles aparecem, aí eu falo, beleza, vai, corta, aí diminui de novo. Aí eu fico com gente legal de conversar, mas eles vêm a todo tempo. Antes, teve um tempo na minha vida que eu acreditei na prosperidade. Você me conheceu daquela época? Então, aquele cara morreu. Então, Jesus, eu cheguei lá, o cara pôs o torresminho, mano. E tinha uma caipirinha ainda. Que eu ia fazer, Jesus. A irmã está rindo ali. Mas é bom, não é? Quando eu encontro alguém que está virado no giraia, como a gente diz, é mais fácil conviver com ele do que com alguém que diz que é de Deus, mas que em nome de Deus faz tanta atrocidade, é tanta violência, é tanto ataque, é tanta maldade. Infelizes, tipo assim, nós fizemos o que os 12 não fizeram. Jesus, você não imagina. Tinha casa que a gente entrava, sai, como a gente brinca, Hadouken, e pau, sai. Mas o que eu vejo é um Cristo poderoso, que está dizendo para a gente assim, galera, não vou enganar vocês, beleza? É ovelha no meio da matilha de lobo. O movimento do reino de Deus nunca será de luta para uma aceitação social. Nunca nós seremos gente que queremos revidar a sociedade porque nos sentimos oprimidos. Já está na conta. Nós somos ovelhas no meio de lobos. Ele diz isso porque a seguir Jesus diz, quando vocês entrarem numa casa, vocês digam, paz seja convosco. Se tiver gente da paz, eles vão te receber em paz. Se não, você vai sair e deixa para lá. Olha que interessante, ele diz nesse texto que vocês entrando numa casa, curem enfermos, proclamem o reino de Deus, mas a primeira coisa que eles fariam era paz. Bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados aqueles que levam a paz de Deus. Não, a primeira coisa que a gente faz não é chegar curando. A primeira coisa que a gente faz não é sair criticando nas redes sociais que isso é pecado, aquilo é do inferno, esse é do diabo e eu sou de Deus. A primeira coisa que vocês fazem é paz. Gente, paz. Meu Deus do céu. Tem gente do evangelho ainda nessa terra? Se houver alguém da paz, vai receber vocês. Pergunta, tem gente da paz hoje? Eu acompanho alguns perfis de amigos pastores que são corajosos, posso dizer assim. Eu só posto alguma coisa falando sobre política e economia quando eu quero esvaziar um pouco o meu Instagram. Esse começo de ano eu devo fazer isso. Quando você vê, não se assuste. Eu faço uma postagem qualquer sobre política e aí vem aquele monte de crente, sabe? Chato, aquele monte de crente chato, amantes de Lula, Bolsonaro, aqueles caras, tudo aquele, sabe esses monte de gente assim, que tem outros messias. E quando eles aparecem, aí eu falo, beleza, vai, corta, aí diminui de novo. Aí eu fico com gente legal de conversar, mas eles vêm a todo tempo. Eles estão por aí. Eles já têm o Messias. Que nenhum deles foi para a cruz. Na verdade, eles estão lá para crucificar você, mas tudo bem. Eu olho hoje gente que vem com todo tipo de maldade, pelo fato de que você deu uma opinião. Entra na casa e fala, gente, cachimbo da paz, cafezinho e pão de queijo, né? E vamos, dedinho de prosa. Olha, a gente não planejou isso, mas essa mensagem cair logo no começo do ano, isso é coisa do Espírito de Deus, irmãos. E diz o texto ainda que quando vocês entrarem na casa,
Vocês vão sem nada, tá? Confiem em mim. Sem alforge, sem comida, sem bebida, não precisa levar outro par de sandália. Vai do jeito que você está. Não se preocupe com o resto. Quando você entrar numa casa, Jesus disse, se oferecerem alguma coisa, você come. E se não oferecer, você não come. Relaxa, tranquilo. E também tem uma outra, e eu acho isso aqui muito interessante. Não fiquem pulando de casa em casa, tipo, eu fui numa casa, fui lá pregar, fui lá, não me ofereceram nem um café, pô. Então, ó, desculpa aí, tenho que ir para outra casa. Não, você entra e faz o que tem que fazer. O texto diz que Jesus disse, digno é o trabalhador do seu salário. Se te oferecerem alguma coisa, amém, você receba. Se não, você continua o que você está fazendo. E coma tudo o que colocarem na mesa. Aqui eu vejo duas coisas importantes. Primeiro é que você não vai levar o reino preocupado com o que você vai comer. Mas isso, o que tem a ver isso, Zé? Tem tudo a ver. Comam o que tiver na mesa, e se tiver na mesa. Eu tenho hoje, teve um tempo na minha vida que eu acreditei na prosperidade. Você me conheceu daquela época? Então, aquele cara morreu. Aí eu tenho um CD do Zé pregando, joga fora pelo amor de Jesus Cristo. Hoje eu tenho dificuldade de andar perto de líderes que têm uma vida, que têm um padrão muito acima do que a média da sua igreja tem. Você vai comer igual eles na mesa deles. Eu não estou dizendo que é pecado você ter uma boa roupa, fazer uma viagem, não estou dizendo que isso é pecado. Eu não estou dizendo que é errado o bem-estar, não estou dizendo nada disso. Mas eu acho que um princípio ético é de que o líder de uma comunidade, ele é mais ou menos na média dessa comunidade. Ele veste as roupas mais ou menos na média que essa comunidade veste. E o carro dele é mais ou menos igual ao carro da maioria das pessoas da igreja. E o tênis do filho dele é igual aos tênis dos filhos dos outros também. Entendeu? É a nossa mesa. Não acho correto que numa comunidade um líder viva muito aquém ou passe dificuldades para poder prestar o seu serviço. Mas também não é correto ele ter um ganho que é 10 vezes mais do que o aluguel da sua própria comunidade. E que quando ele posta fotos das suas férias, é num lugar onde ninguém da igreja dele nunca poderia nem imaginar estar. Opinião. Porque quando eu olho para esses textos, eu vejo a simplicidade de Cristo. E uma segunda coisa que eu vejo aqui, é a maneira graciosa que esses discípulos esses 70 deveriam viver diante dessas cidades, no que diz respeito ao preconceito com aquele que não cria. Por quê? Comam tudo que colocarem na mesa. O judeu não fazia isso. Tinham animais que eram limpos e puros e animais que eram imundos, e que ele não deveria se alimentar. Aliás, nem deveria se sentar à mesa de um gentio, em alguns aspectos, em algumas situações. E Jesus desmonta isso e diz, chega pedindo paz, chega com o amor de Deus, não leva nada, come o que tiver na mesa, se não tiver, tranquilo, não fica pulando de casa em casa, eu cuido de vocês. E o que o cara colocar, não torce o nariz. Mas Jesus, comer a carne de porco, relaxa, o que tutu, pode mandar ver. Como é que chama o torresminho? Então, Jesus, eu cheguei lá, o cara pôs o torresminho, mano. E tinha uma caipirinha ainda.
que eu ia fazer, Jesus? A irmã está rindo ali. Mas é bom, não é? Você não vai se arrebentar, né? Na cachaça. Não é isso. A marvada pinga que me atrapalha. Eu entro no bar e já dou meus taios. Ali mesmo eu bebo, ali mesmo eu caio. Só para carregar é que dá um trabalho. Não, isso não. Curem doentes se nela houver, preguem o reino de Deus. Mas tem outra coisa interessante. Ele estava numa região da Judéia, da Galileia, da Judéia, passando pelas cidades do povo de Deus, do antigo Israel e Judá, agora extinto dentro do Império Romano. Ele diz o seguinte: se tiver gente que não aceita e diz que é povo de Deus, esses caras são da grande nação de Israel, eu vou dizer para vocês que vocês limpem o pó da sandália e nem isso vocês vão levar. E pode dizer para eles que no dia do juízo, o juízo vai ser mais brando para Sodoma do que para eles, tá? Tiro e Sidom, que eram cidades da Síria, inimigo de Israel. Aliás, foi Acabe, rei de Israel, que se casou com Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, que fez o estrago que fez, trazendo o culto de Baal. Então, eu vou ter menos rigor com Sidom e com Tiro, eu vou ter menos rigor com Sodoma do que com vocês. Nós somos o povo de Deus, mas nós não somos gente perfeita, nós somos gente que tropeça e erra. Por isso que a gente entra nos lugares levando paz, não julgamento, não dizendo como é que você tem que ser, porque hoje evangelizar significa dizer para o mundo que ele vai para o inferno. Eu vou ter menos rigor com Tiro, Sidom, Sodoma, Gomorra, do que com essas cidades que dizem que são minhas, que são do Pai e não reconhecem o Filho. Acho que é por isso que, em certo aspecto, às vezes a gente se sente melhor com gente que não é do meio religioso. Eu estava dizendo aqui na reunião da manhã, que às vezes eu venho de Uber para cá, e o cara pergunta: para onde o senhor vai? Eu vou conversando, eu gosto de bater papo, não sei se você é assim. Eu, quando entro no Uber, já vou batendo papo, conversando. Eu falo: vou para a igreja. Você é pastor da igreja? Eu sou pastor. Oh, pastor, minha igreja evangélica. Eu falo: não. Não porque eu me sinto melhor ou nada. É que da minha casa para cá dá uns 20 minutos, não dá tempo de explicar. Que a gente não vende sabonete ungido, que a gente não tem arca da aliança, nem mezuzá, nem menorá, que a gente não usa quipá, que eu não uso manto, que não tem unção, campanha de oração, campanha de expulsação, prosperidade, troca do não sei o que, a oferta especial, o culto da vitória. É tanta coisa que eu tenho que explicar. É mais fácil dizer o que eu sou do que explicar o que eu não sou. Portanto, quando eu encontro alguém que está virado no giraia, como a gente diz, é mais fácil conviver com ele do que com alguém que diz que é de Deus, mas que em nome de Deus faz tanta atrocidade, é tanta violência, é tanto ataque, é tanta maldade. Porque se a palavra de Deus diz que o quente e o frio está tudo bem, mas o morno Deus vai vomitar, é porque quem está nas trevas e pratica as coisas das trevas, isso não é nenhum espanto. Nenhum espanto. Eu, por causa da música, às vezes está no meio em estúdio, em gravação ou com outras pessoas, e nem todo mundo é de igreja. Aí a pessoa fala alguma coisa, ou faz alguma piada e fala: desculpa, eu sei que você é pastor. Eu falo: não, relaxa, isso não tem problema nenhum. Pode falar, não tem problema nenhum, as piadas, eu dou risada até, não tem problema. Isso não me espanta, isso não me... você não fica escandalizado? Não, nenhum escândalo, aqui está tudo certo. O escândalo é aquele que é cristão e se comporta como quem não é, em nome de Deus. Aí eu tenho problema.
Por isso Jesus tinha resistência aos religiosos e não ao povo, não em Samaria, nem publicanos e pecadores, estava tudo legal, me dou bem com essa galera. Ô Teófilo, o reino de Deus é assim, é desse jeito aí. E quando Jesus diz, e você, Cafarnaum, cidade onde ele cresceu e começou seu ministério, você acha que você vai ser elevado às alturas? Vai não, você vai cair para o inferno. Você bate no peito. Não, não é isso. E aí diz o texto que os 70 voltaram muito felizes. E o interessante é que Jesus disse, levem a paz, curem enfermos, preguem o reino. Mas eles voltaram felizes porque eles expulsaram demônios. E olha que incrível, se você que está acompanhando essa série, capítulo, não vou lembrar agora que capítulo que é, mas nós passamos pelo texto onde Jesus desce do monte da transfiguração, lembra? Com Pedro, Tiago e João, e tem um menino endemoniado e os outros 9 não conseguem expulsar de jeito nenhum, e Jesus fala que eles são homens de pouca fé. E aí então, agora que não são os 12, são os 70, eles voltam expulsando demônios, e felizes, tipo assim, nós fizemos o que os 12 não fizeram. Jesus, você não imagina, tinha casa que a gente entrava, sai, como a gente brinca, Hadouken, sai. E Jesus falou para ele, eu sei, eu vi Satanás caindo do céu, eu dei autoridade para vocês pisarem serpentes, escorpiões, mas olha, baixa a bola, não fiquem felizes, porque vocês viram grandes feitos, grandes vitórias. Fiquem felizes porque o nome de vocês está escrito nos céus. Eu me lembro que ainda, jovem não, mas bem mais jovem, quando eu comecei a pregar, no início do meu ministério, li esse texto e falei, mas Jesus, o Senhor cortou o barato da galera, eles voltaram tão felizes, era para o Senhor falar, vamos fazer uma festa, vamos potencializar esse feito, e o Senhor baixou a bola dos caras, jogou água fria na fervura, e falou para eles, não se alegrem por isso, se alegrem porque o nome de vocês está escrito nos céus. Eu vou dizer, Jesus, eu fiquei muito feliz às vezes que eu vi o demônio sendo derrotado, entendeu? Agora tem dia que a gente está num perrengue desgraçado, e alguém fala assim, teu nome está escrito no céu, eu falo, tá bom, mas não dá alegria nenhuma isso. É ou não é, irmão? Quando é que você vem louvando, dando pulo de alegria, porque você conquistou, porque você teve vitória, porque você venceu Satanás, você pisou o diabo. Aí a gente louva, faz festa, dá testemunho. E quando isso não acontece? Porque tem dia que você ora e Deus não tira a pedra, você vai ter que sair carregando. E há momentos em que Ele fala, não vai dar para tirar o deserto, você vai ter que passar por ele. E Ele te fortaleceu para passar. E teve coisas que você falou, eu não posso perder isso. E Deus disse, eu sei que você acha que não pode, mas você vai ter que aprender a ficar sem. E aí a nossa alegria é uma gangorra de conquistas, vitórias, derrotas e vales. Não. Nossa alegria não está presa aos fatos das nossas conquistas, ou nossas tristezas atreladas à nossa derrota. O dia a dia nos traz coisas difíceis e boas, chove sobre justos e injustos, e o sol nasce sobre justos e injustos, mas obrigado, Senhor, porque o teu nome está no céu, eu estou na crista da onda, ou eu tomei um caldo, eu sou de Jesus. É assim que é o reino, Teófilo, você está entendendo? E aí Jesus ora e fala, obrigado, Pai, porque o Senhor ocultou essas coisas dos grandes. Talvez Ele falasse aqui dos poderosos, dos líderes daquela época, dos religiosos, dos saduceus, dos fariseus, e dizendo, o Senhor ocultou, esses caras não sabem disso, mas essas pessoas simples estão vendo o teu reino. E aí Ele volta só para os 12 e diz assim, vocês são bem-aventurados, os olhos de vocês estão vendo. E Ele não falou aqui sobre milagres, Ele não falou aqui apenas sobre feitos. Ele está dizendo exatamente o contrário, se alegrem porque o nome de vocês está na glória. Ele está dizendo, vocês estão vendo o reino, isso aqui é o reino. Profetas e reis quiseram ver e não viram. Imagina, hoje se fala tanto de profecia, profecia, profecia,
Mas se você pergunta para essas pessoas se elas leram todos os profetas, não leram nenhum e nem sabem o que significa profecia. Confundem ministério profético com adivinhação e bola de cristal. Ainda que o profeta tenha também dentro do seu ministério profético a vidência, mas sempre ligada ao plano e ao projeto de Deus, sempre. Mas enfim, não é essa a nossa pregação, não é sobre isso. Os profetas profetizaram a vinda do novo reino, um menino que nos nasceu, o filho se nos deu, o governo será sobre os seus ombros, e maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, o servo sofredor do texto de Isaías, capítulo 61, 60, 53, as promessas de Miqueias, as promessas de Malaquias, todos os profetas falaram desse novo reino, eles falavam sobre Cristo, mas eles não conseguiram ver. Ou até mesmo os reis, sejam da descendência de Davi ou não, estavam diante de um povo que esperava um reino que nenhum deles viu. Aliás, a maneira como você lê o Antigo Testamento tem que ser mais madura, porque nós lemos personagens e pessoas que não viram o completar da obra de Cristo, não viram Cristo. Eu ouço algumas pregações que falam, então em Moisés, que era um homem cheio de espírito, eu falo, caramba, Moisés falou com Deus e disse qual o teu nome, ele nem sabia o nome de Deus, ele nem viu Jesus, nem viu a igreja. Claro que Deus agiu ali, é óbvio que o Senhor estava com ele, mas nós atribuímos àqueles personagens uma certa espiritualidade que eles absolutamente não possuíam. E aí queremos ficar imitando para receber a unção e voltar lá atrás, pula Cristo, tira a cruz e quero a unção de Davi, a unção de não sei o quê. Cara, ele nem sabia quem era Jesus, ele não conheceu o Evangelho, vai devagar. Mas também não é o assunto da nossa pregação, entra no caminho das letras. Mas ele está dizendo, vocês estão vendo, no começo da Casa da Rocha, e agora eu estou encerrando, algumas pessoas falavam, Zé, aí foi muito, irmão, foi bastante, pois não sei, você começou essa igreja nova, eu falo, não comecei igreja nenhuma, a igreja foi inaugurada por Cristo há mais de 2000 anos atrás, a gente só põe um endereço para a gente se reunir, só quem morre na cruz é que inaugura a igreja, então não tem como abrir nenhuma igreja, além daquela que já existe, a igreja de Cristo. Mas eu não sei, acho que você não acha que falta alguma coisa, um molho, um tempero, para deixar a coisa mais... Aí eu vou para Cristo, olha, nós estamos o ano passado inteiro estudando Lucas, e vamos continuar até o fim do livro de Lucas, e quando acabar nós vamos entrar em Atos, que é o segundo livro que ele escreve para Teófilo. Eu já fiz a exposição inteira do livro de Marcos aqui, esses dois evangelhos. João e Mateus já pregamos bastante, porque eu já fiz só a série do Sermão do Monte inteira, que é em Mateus. A série da videira, do capítulo 14 ao 17 de João, nós já fizemos aqui. Eu ainda não vi o Jesus fanfarrão, eu ainda não vi. Eu ainda não vi o Jesus da fumaça, da luz, mantendo pessoas em promessas, profecias e levantando grana. Ainda não vi. Eu continuo procurando e continuo lendo, mas o que eu vejo é um Cristo poderoso, que está dizendo para a gente assim, galera, não vou enganar vocês, beleza? É ovelha no meio da matilha de lobo, tudo bem? E eu estou enviando vocês, estou jogando vocês lá no meio, e peçam ao Pai para que Ele mande mais, e vocês vão interagir com essas pessoas, vão sentar na mesa com elas, vão levar a paz para elas, vocês vão encontrar religiosos que vão dizer não, e aqueles que são gentios vão dizer sim. Não tenham problema com essas frescuras, levem o reino de Deus, não se preocupem com isso aqui, muito menos com isso aqui, porque eu estou com vocês, sabe como é que é? Busca em primeiro lugar o reino, o resto vai ser acrescentado, é isso mesmo, e vai ter dia que você vai sair, e vai dar tudo certo, e você falar, eu estou ungido,
E vai ter dia que você vai sair, não vai dar certo, e você vai falar, oh Deus me abandonou. Nenhuma das duas. Sempre na alegria, porque o nome de vocês está escrito lá nos céus, e vocês são meus, e eu estou com vocês até a consumação dos séculos. Muita gente quer ver muita coisa, relaxa, vocês já viram, é isso aqui. É isso aqui. A vida no reino. Gente bonita da Casa da Rocha. Que 2022 seja um ano especial para nós. A lobaiada está solta. Lobão, lobinho, todos. Tem de todo tipo. De túnica, de terno, de farda, de batina. Tem lobo que canta, lobo que dança, lobo que prega, lobo que promete, lobo que profetiza. E nós estamos no meio. Eu confesso a você, irmãos, que para mim isso aqui é muito difícil. Porque a minha vontade é, em nome de Deus, sair rodando a baiana. Eu tenho vontade de socar. Dos Avengers, eu gosto mais do Hulk, desde sempre. Não sei, eu sempre gostei. Talvez porque ele seja verde, né, Franklin, não sei. Você vai para lá também ou não? Você vai? Família toda? Ele foi para o Uruguai e falou, ó, não sei, mas ele voltou cheio de fé. Então vai, eu estarei lá com você em oração. Nossos missionários estarão em campo e nós estaremos orando. Eles são cordeiros no meio de lobos. E o Hulk é o que esmaga, né, irmão? Aquela cena do Avengers 1, capitão não sei o que, né, o Capitão América, e o Thor, cuida do perímetro, você não sei o que, você não sei o que, e Hulk, esmaga. De vez em quando aparecem uns negócios, umas pregações que eu falo, Senhor, deixa eu matar um cara desse. Tem milhões de pessoas assistindo esse lixo, se alimentando disso. E aí eu me lembro que eu não só já preguei lixo, como eu ainda sou um. E eu não sou o dono da verdade, nem o sabichão. É como o Mutley. Você não é Gungadin, nem o rei que foi coroado. Você é só o Mutley. Você é só mais um. Prega o reino e fica na sua. Seja mais parecido com o cordeiro. Eu sei que as pessoas falam, mas Jesus não é o leão da tribo de Judá. Só no Apocalipse ele é o leão. Só lá ele ruge, já percebeu? A espiritualidade nossa aqui da terra é cordeiro. Leão quem faz é o juízo. Igreja não é leão. Igreja não morde, não ataca, não mata e não preda. Ela chega e fala, paz galera. Deus nos abençoe. Eu não estou dizendo que não será um ano difícil, vai ser. Mas nós somos cordeiros de Deus. Que a tua casa esteja em paz, no Evangelho de Cristo. Tua vida com teu esposo, tua esposa e teus filhos sejam em paz no Evangelho de Cristo. No que depender de nós, levemos paz aonde nós estivermos. E ainda que tenhamos altos e baixos, nosso nome está escrito lá na glória. E aquilo que muita gente não conseguiu ainda enxergar, obrigado pela graça, Senhor. A gente está vendo, o Rei está entre nós. Vamos orar? Pedir para o pessoal do Palavra estar aqui. Senhor Deus, obrigado por esta manhã. Mais uma vez, Senhor, nós te agradecemos pela comunhão e obrigado pelo teu evangelho, pela tua palavra, pela tua verdade. Não é fácil viver no mundo que a gente vive. Dá vontade da gente sair revidando, Senhor, lutando pelo nosso direito. Dá vontade, Senhor, mas nós somos pecadores. Se o Senhor fosse nos tratar assim, o Senhor teria nos matado. Mas o Senhor preferiu colocar o teu Filho na cruz por nós.
Então nos ensina, Senhor, cada dia mais a graça. Mesmo que estejamos no meio de lobos, tem dias que os demônios são expulsos e outros que eles estão ali na frente. Mas a nossa alegria é porque temos o nosso nome nos céus e somos do teu reino. Os nossos olhos têm visto o teu reino. Abençoa o nosso ano, abençoa a nossa vida, nossa comunhão e nossa alegria. Tudo para a tua glória, tudo para o teu louvor. Abençoa a nossa semana que se inicia. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.